Então, gente, começando a última live da segunda semana vegana. Enquanto a gente vai falando aqui, eu quero que vocês digam, principalmente quem fez essa semana pela primeira vez, quero que vocês digam como é que foi, quais foram as expectativas que vocês tinham, de que forma que elas se cumpriram ou não, quais foram as maiores dificuldades e principalmente se você conseguiu fazer essa semana inteira vegana. O convidado especialíssimo de hoje é Ivan Simone do Pecado Vegano. E a gente trouxe ele aqui hoje para compartilhar um pouco da história dele com o veganismo e para ele dizer para vocês quais foram as principais dificuldades dele quando ele começou essa jornada e quais foram as alternativas, os macetes que ele usou para, como eu digo, para eliminar essas dificuldades, superar essas dificuldades e se tornar esse veganão da porra que a gente tem aqui hoje. Tem dificuldade nenhuma, é super fácil, pronto, acabou a entrevista. Tá bom? Tá bom, obrigado. Essa foi a última live de semana vegana, vamos encerrar aqui. Então, já é essa a primeira pergunta? Já é isso? Como é que então, você se interessou pelo veganismo? A gente pediu para todos os convidados falarem um pouco da jornada. Ah, tá. A minha história, vocês já até sabem aqui, ela é bem longa, então assim, eu vou tentar fazer um apanhado bem breve. Eu queria só avisar antes uma coisa aqui pro pessoal que tá seguindo aqui pelo Pecado Vegano e pelo... Quem tá ali? A Luísa Ferrari. Da Luísa Ferrari, que a gente tá com um pouco mais de dificuldade para ler as perguntas dali, tá? Então é melhor se puder mandar pelo grupo, né? Porque aqui a gente tá um pouco sem acesso de ficar descendo a pergunta. Então vamos lá. Como eu me interessei pelo veganismo? Na verdade, eu tenho a sensação de que eu sempre amei os bichos, né? A gente sempre acha que sempre amou os bichos, mas a gente comia os bichos. Então, que tipo de amor é esse, né? Mas isso dá pra identificar porque eu sempre gostei mesmo dos bichos, sempre quis viajar para lugares que tivesse bicho. Alguns destinos de viagem foram escolhidos por causa de animais, de ver animais em seu habitat. Então eu considerava que eu amava os animais. E eu tive um problema de saúde, foi uma dor de cabeça que não passava. E depois de milhões de idas a médicos, fiz todos os tipos de exame, ninguém conseguia descobrir o que era. Eu fui praticamente não desenganado porque eles não acharam que eu ia morrer porque fazia os exames e não dava nada. Mas as suspeitas eram no início de câncer no cérebro, de meningite cerebral, de aneurisma ou de que eu tinha tido um AVC leve e que eu estava sentindo como chama? As reações? Não, sintomas? Os sintomas. E era tudo muito sério. Depois, quando a gente se sente meio que desenganado, né, quando a gente não sabe mais onde buscar, a gente acaba apelando para o espiritual. E nessa eu conheci um xamã que faz um trabalho espiritual, energético, de limpeza energética, e eu fiz praticamente uma terapia com ele durante um tempo. Eu sei que na primeira semana eu já conseguia ter momentos sem a dor de cabeça, porque a dor de cabeça não cessava, não tinha um minuto que eu não tinha dor de cabeça. E na primeira semana, com a limpeza energética que ele fez em mim, eu já consegui ter momentos sem dor de cabeça. Na segunda semana eu já não tinha dor de cabeça nenhuma. Para encurtar a história, eu acho que eu estava tão purificado, né? Não estava santo, estava limpo energeticamente. Eu acho que foi o momento exato e eu não sei, parece que as coisas acontecem no momento que tem que acontecer, né? Para que você tenha essa revelação, enfim. E nesse momento, o que aconteceu? Eu resolvi assistir o filme Cowspiracy. E aquele filme mexeu muito comigo, porque apesar de eu amar os animais, daquele jeito que a gente acha que ama, eu sempre entendi que eles deveriam morrer porque a gente precisa se alimentar. Que esse é o pensamento geral das pessoas, né? Então, eu achava que isso era não natural, mas isso era parte de viver em sociedade, todo esse maltrato com os animais, né? E aí assisti o filme Cowspiracy. Por que eu falei isso? Porque eu acho que não foi num primeiro momento pelos animais que eu virei vegano. O filme Cowspiracy, ele pega bastante pela consciência ambiental, pela sustentabilidade. Ele mostra que da forma como a indústria da carne produz é completamente insustentável para o planeta. E eu costumo até dizer que foi um pouco de egoísmo,
porque eu não virei vegano num primeiro momento pelos animais. Eu virei vegano porque eu percebi que eu ia sofrer, porque o mundo ia praticamente acabar. Em 40 anos, 30 anos, né, a gente não vai mais ter vida no mar por causa da pesca de arrastão. Então, eu percebi que eu ia sofrer com isso quando eu tivesse lá para meus 70 anos. E eu ainda pensei assim, eu ainda vou estar velho, não vou nem poder brigar com ninguém na rua por um pedaço de bife. Então, mas uma amiga falou para mim, eu gosto de contar isso porque é muito real. Uma amiga virou para mim e falou assim, Marisca, se você estiver assistindo inclusive, Ivan, eu não dou 2 semanas para você dizer que você virou vegano pelos animais, porque eu mesmo estava falando que era pelo planeta, era pela sustentabilidade, era pelo meio ambiente. E a minha amiga falou assim, eu não dou 2 semanas para você dizer que é pelos animais. 2 semanas depois, me vejo num ônibus indo para o trabalho, como fazia todos os dias, e lembrando de uma cena de um vídeo que eu tinha visto no dia anterior, que era de maus tratos nas casas de abate e tal. Eu me peguei chorando, mas eu chorava dando ônibus, que parecia que minha mãe tinha morrido. E as pessoas olhavam, tipo, achando que alguém tinha falecido na minha família, porque eu estava chorando muito. De repente eu lembrei da Marisca falando isso. Não dou 2 semanas. Na hora que eu lembrei daquilo, eu comecei a rir, eu parei de chorar. Eu comecei a rir porque eu falei assim, gente, não é que é pelos animais? Parece que quando a gente tira o anestésico, que é a carne, eu costumo dizer isso, que é um anestésico energético. Quando você consome a carne, ele te impede de sentir certas emoções mesmo, inclusive a compaixão pelos animais. Quando eu tirei esse anestésico, eu comecei a sentir um amor enorme pelos animais, como eu nunca tinha sentido antes. Aí eu entendi. E uma coisa que a Alana Hawkes fala, que eu acho muito bacana, é que não foram os animais que me fizeram virar vegano, mas são eles que me fazem permanecer vegano. E é isso, um breve resumo. Um resumo bom. Acho que é muito comum, acho que até principalmente homens, que têm dificuldade de dizer no começo que se tornaram veganos por compaixão aos animais, porque a gente tem sempre essa... sei lá, a sociedade espera que nós sejamos apáticos, que nós sejamos machões, durões, que nós não nos importemos com essas coisas. Mas no fim das contas, ninguém deixa de usar couro por causa da sustentabilidade. Ninguém deixa de comprar um remédio que foi testado em animais por causa da sustentabilidade. No fim das contas, o veganismo é pela compaixão. Então, e justamente quando a gente se permite sentir isso, a gente sempre tem uma conexão tão maior, tão mais bonita e tão mais forte com os animais. A gente sente que a gente está sendo honesto com eles a partir de então. É muito legal isso. E quais foram as maiores dificuldades? Assim, você teve alguma dificuldade específica? Foi a relação com a família, com os amigos? Foi trabalho? Como é que foi? Eu acho importante falar de 2 dificuldades. Na verdade, dois grupos de dificuldade, na verdade. Uma questão logo de cara, honestamente, não é carne, não é esse tipo de alimento que você vai sentir falta, que você vai falar, ai meu Deus, eu vou virar vegano, não vou poder mais comer o churrasco, tem tanta coisa maravilhosa para comer. Então esses 2 grupos que eu queria falar a minha primeira dificuldade, que eu pensei, meu Deus, mas como é que eu vou viver isso? Não sei o que eu vou colocar no pão. Uma dificuldade bem boba, tá? Ela parece bem boba, mas quando eu virei vegano, eu pensei assim, meu Deus, eu não posso usar mais manteiga, o que eu faço? Pensei a mesma coisa. O que eu vou colocar no pão se eu não posso mais botar manteiga, queijo e presunto? Aí que a gente pensa, como a gente é limitado, né? Como a gente é limitado, a gente por causa de 3 ingredientes, a gente já fica desesperado pensando, como é que eu vou viver sem a minha manteiguinha e o meu queijinho, meu presunto? A gente tem uma abundância, agora essa palavra, abundância de alimentos de origem vegetal no Brasil principalmente, enorme, é gigantesco. E por que a gente fica preso naqueles mesmos alimentos que a gente está acostumado a comer, que a gente come desde criancinha? Tem tanta coisa maravilhosa pra gente experimentar, gente, pelo amor de Deus. E aí, eu vou dar só essa dica, tá? Porque era o meu desespero. Muita gente falava assim, mas passa azeite no pão e coloca na sanduicheira que fica ótimo.
eu comecei a fazer isso, aí eu comia e falava assim, que bosta, não é ótimo não, gente, para, não é ótimo não acho tão gostoso assim, cadê minha manteiga? Aí eu descobri depois o que eu estava fazendo de errado com o azeite. Eu quero falar isso só para dar essa dica. O que a manteiga tem que o azeite não tem e que por isso não ficava gostoso? É o sal. Aí eu descobri que se eu jogava o azeite e jogava uma pitadinha de sal, nossa, aí é outra coisa, fica maravilhoso. É só porque eu acho importante falar isso, porque foi uma dificuldade minha. Mas enfim, e aí eu descobri as pastinhas. Tanta pastinha maravilhosa, eu virei o rei das pastinhas, eu faço milhões de pastinhas. Ele faz umas boas, as pastinhas excelentes. Se tiver a oportunidade de ir na casa do Ivan... tem tanta opção de pastinha para você colocar no pão. Nossa, eu faço aqueles pães dessa grossura, assim, de pastinha e várias coisas junto. Pasta de grão de bico, pasta de tofu, pasta com cebola. Baba ganoush. Nossa, sem brincadeira, eu comecei a pegar tudo que tinha na geladeira e batia no processador para ver que descobri tanta pastinha maravilhosa. No meu Instagram tem algumas receitas dessas pastinhas. E falando agora do outro grupo, que na verdade é o mais sério, eu quis falar desse lance da manteiga e tal, porque parece bobo, mas é importante. E o outro grupo que é o mais sério mesmo, que é conviver com não veganos. Aí é que o bicho pega. A maior dificuldade em ser vegano não está com a gente, está com os outros. Às vezes é bastante difícil você ir num restaurante só com não vegano, principalmente no início, que você não deve ter amigos veganos, né? Eu tô formando, parece brincadeira, tem muita gente que fala assim, me manda muita mensagem, eu queria tanto ter um grupo de amigos como você tem, tudo vegano. Gente, eu só tenho esse grupo de amigos tem muito pouco tempo. Eu já faço o Pecado Vegano já tem quase 3 anos. E de 1 ano pra cá é que eu comecei a de verdade fazer amigos veganos e ter com quem sair, ter com quem ir no restaurante, ter com quem comer uma pizza, porque você fala com uns amigos não veganos, vamos comer uma pizza num lugar vegano, eles já torcem a cara só porque é vegano. Nem param pra pensar se vai ser gostoso ou não. É aquela coisa, você oferece uma água pra alguém e fala assim, olha, essa água é vegana, a pessoa fala assim, eu não quero não. Vegano, mas e as proteínas? Nossa. Então assim, acho que a maior dificuldade é lidar com as pessoas, com as piadinhas. As piadinhas eu até tiro de letra porque eu era muito piadista, sempre zoei vegano, então assim, eu sei lidar bem com essa situação. Mas é mesmo a coisa de estar com os amigos em lugares não veganos ou querer convencer pessoas a irem em lugares veganos com você. Acho que essa é a maior dificuldade mesmo. Sim, sim. E é complicado no começo porque a gente sabe que o que a gente está fazendo é certo, mas as pessoas começam a bombardear a gente com tantas perguntas e a gente às vezes não tem resposta para todas as perguntas. As pessoas falam, mas e ostras? Não pode comer ostra? Ostra não tem sistema nervoso central. Mas e mel? E não sei o que, tipo, o ovo da galinha criado no fundo do quintal. A gente quando começa, a gente não tem a resposta para essas perguntas que a gente não estudou tanto, né? Então acaba que às vezes é difícil você se deparar, se confrontar com alguém que te falou assim, não, mas você não consegue me responder essa pergunta, então todos os seus argumentos são inválidos. Então eu acho que pra mim, no começo essa foi uma dificuldade, eu acho que por isso que eu estudei tanto, eu passei tanto tempo estudando, lendo fórum, vendo vídeo no YouTube, foi um dos motivos que me fez criar um canal no YouTube também, foi para poder dar argumento para as pessoas, para os novos veganos e para motivar que os novos veganos continuem, né, nessa jornada, né? Então, essa eu acho que também é uma dificuldade que faz muito sentido no começo, né? Que muitas pessoas têm. Mel, por exemplo, eu tive bastante, eu demorei a entender o porquê não podia consumir mel. E eu não consumia porque quando eu entendi, eu sou vegano, então eu vou deixar de comer todos os produtos, todos os ingredientes de origem animal. O mel está dentro, então eu não vou consumir. Mas eu não consumia não entendendo o porquê eu não consumia. É importante você entender o porquê você não consome as coisas. Eu pensava assim, mas o mel, gente, qual o problema? Tirar um melzinho ali, não faz nada, não tem problema nenhum. Mas aí depois você entende que tem problema. E eu costumo dizer isso também. A gente deixa de comer carne e a gente começa a comer vídeos no YouTube. Porque pra mim é uma das melhores fontes de informação. Melhores não por serem totalmente as mais confiáveis, mas por ser mais divertido de ver. As mais digeríveis, né? É muito fácil você ver um vídeo, você absorver aquela informação, é muito fácil você compartilhar depois com outras pessoas.
E você acaba que, às vezes é muito, apesar de você, se você lê um artigo científico, você vai ter acesso a uma informação de maior qualidade, que você vai poder ter mais confiança naquilo. Se você vê um vídeo no YouTube, você consegue adquirir essa informação de uma maneira muito mais divertida, muitas vezes, né? Enquanto que quando você vai ler um estudo, às vezes você fica entediado. E tem pra todo mundo, né? Tem pra todo estilo. Eu gosto de fazer um pouco mais leve, com humor e tal, sem ser muito bravo. Mas tem gente que gosta de ouvir da forma brava, tá tudo bem. Tem gente que faz de forma brava, tem gente que faz muito sério, com um termo mais pesado. Tem público pra tudo isso. Por isso que eu acho legal assim, os vídeos do YouTube. Essa foi uma preocupação muito grande minha, tanto por isso que quando eu comecei o meu canal, sempre que eu falo alguma coisa no YouTube, eu nunca falo da boca pra fora. Se eu vou falar algum dado, eu tenho que ter algum estudo, alguma matéria que está suportando tudo que eu estou falando. Eu nunca falo alguma coisa, não, eu acho que tal coisa, eu acho que, sei lá, mais de 80% da Amazônia, se eu estou falando que mais de 80% da Amazônia é desmatada por causa da pecuária, eu tenho um estudo para comprovar isso que eu estou falando, nunca é da boca para fora. E a gente tem sempre é isso que o Vitor está falando, sempre que você ouvir uma informação, a gente dá uma buscada também, que não custa nada, né? Porque tem algumas pessoas que falam informações ou erradas, também acontece, ou então argumentos que eu sou contra porque parece que estão querendo convencer da forma errada. Eu vou falar uma coisa aqui que vai gerar polêmica, tá? Não é bom colocar polêmica para quem está começando essa jornada. Não, é porque o Gary Yourofsky, ele tem alguns argumentos que ele é maravilhoso, tá? Calma. Antes de vocês quererem tacar pedra em mim, ele é maravilhoso, eu adoro ele. Só que ele tem alguns pontos que ele usa uns argumentos que é biologicamente incorreto. Então, se você usa um argumento que ele usa, por exemplo, e você vai falar isso para uma pessoa que estudou biologia, a pessoa vai virar na sua cara e vai falar assim, caralho, que vegano burro. Ai, que vegano burro. Sabe, as pessoas que, por exemplo, tem gente que fala que a gente não é onívoro. Gente, isso é um termo da biologia. Nós somos onívoros. Onívoro quer dizer que a gente tem a capacidade de digerir certos alimentos. Então, se a gente tem a capacidade de digerir, a gente é alimento. E ele fica, às vezes, querendo colocar que a gente não é onívoro. Ou, por exemplo, esse argumento muita gente repete. Não falem isso, porque é muito errado. Que ovo é menstruação da galinha. Ovo não é menstruação. Dá uma olhada aí, que eu não vou ficar falando de menstruação, mas dá uma olhada aí. Entende o que é menstruação? O que é o sangue da menstruação? Que não tem nada a ver com o ovo, com ovo. Tem a ver porque não está lá, mas né? Não vou ficar explicando agora o que é menstruação, mas para pensar. O ovo não é o óvulo, a gema é o óvulo. Não é menstruação, sabe? Mel não é vômito de abelha. Tá entendendo esses argumentos? Que ele usa porque tem um certo peso e choca. Só que o negócio é que se você chocar com uma coisa que não tá correta, você corre o risco da pessoa... Perde credibilidade. Você corre o risco da pessoa falar assim, caramba, como você é burro. Não vou mais ouvir nada do que você tá falando. Sabe? Enfim. Tem outros. Olha, gente, a gente já está recebendo algumas perguntas muito boas aqui na live. Você já quer mandar algumas pra gente aí? Eu anotei aqui. A primeira que apareceu, que eu achei bem interessante, foi sobre veganos com sobrepeso. Porque teve uma menina que comentou aqui no coisa do Ivan, que ela só vê veganos sarados e fitness e não sei o quê. E ela queria saber dicas, tipo... Gente, eu tô adorando que eu tô com preto no sofá preto, então nem parece, gente. Mas olha, eu tenho uma pança, gente. Mas assim, eu também já fui muito, muito gordo, né? Eu já pesei para bem mais de 100 quilos. Eu, quando virei vegano, eu engordei 10 quilos. Uau, caramba! Engordei 10 Comigo foi o contrário, eu emagreci 10 quilos. Engordei 10 quilos, mas não foi porque eu comecei a comer um monte de batata e pão, que é o que acontece, né? Muita gente que não sabe se alimentar sofre disso, né? Começa a comer só macarrão, batata e pão. Não foi esse o meu caso exatamente. Eu tenho certeza que as pessoas estão falando do gato que passou. Eu nem vi, mas não tenho dúvida. No meu caso foi diferente. Quando eu virei vegano, eu tinha acabado de perder 30 quilos. Uau. Então, fazendo dieta.
Então eu acho que o fato de eu ter engordado 10 quilos foi um rebote de ter perdido muito peso. Então eu não sou muito base para dizer se a pessoa engorda ou emagrece. Eu engordei, mas muita gente emagrece. Quem engorda é porque come essas coisas, batata, pão. O negócio também é o seguinte, a densidade calórica dos alimentos de origem animal é muito maior, então é muito mais fácil você comer muito mais calorias se você está comendo animais do que se você está comendo só plantas. Então você consegue encher seu estômago com alimentos vegetais e não comer uma quantidade exorbitante de calorias. Enquanto que se você comer queijo, carne e ovos, você vai encher seu estômago com uma quantidade exorbitante de calorias. Então normalmente os veganos emagrecem, as pessoas emagrecem quando se tornam veganas. Mas eu conheço muitos veganos com sobrepeso, não acho que é uma regra. Os veganos e as veganas normalmente são mais magros, assim, se fizer uma média, é um percentual mais magro. Tem um percentual mais magro dentro dos veganos do que dos onívoros. Mas não é regra, não é uma regra, né? Então, eu conheço um monte de vegano gordinho, não sei, eu conheço um monte de vegano gordinho. O problema é que os influenciadores que estão na internet, às vezes, tem a ver com um negócio meio de saúde, fitness, que acabam promovendo isso também. Então, o que a gente vê, eu acho, no Instagram, não corresponde à realidade, às vezes, entendeu? É como tudo, na verdade. A galera sempre fala, isso é tema de diversas discussões que não tem nem nada a ver com veganismo. Exato. Essa coisa de como as blogueiras se mostram sempre gostosonas, mas na verdade elas mesmo se tirar foto assim torta, não é tão gostosona assim. A gente já tem um monte de provas aí disso, mas eu concordo que os influenciadores do Instagram e tal, em geral, são mais magros mesmo e pode gerar essa confusão. Mas não é uma regra, mas eu também acho, por percepção minha, que em geral emagrece. E também eu acho que é muito comum que os veganos queiram fazer uma propaganda muito positiva do veganismo. Então acabam entrando na academia ou fazendo exercício para mostrar para as pessoas que é possível ser saudável, que é possível ser forte, que é possível ser fitness e fazer esporte sem consumir nada de origem animal. Então acho que isso é um outro fator também que eu acho isso bem bacana, sabe? E eu vou dizer que eu estou passando por isso exatamente agora. Quem me segue aqui tá vendo, porque eu tenho relatado isso. Eu sempre fui o mais sedentário dos sedentários. Eu digo que eu praticava, eu pratico um esporte, sedentarismo ativo. Era o que eu falava, essa piadinha. Eu sempre fui o mais sedentário. Para ir na esquina comprar um pão, eu pegava um táxi. E eu estou tentando mudar esse padrão na minha vida. E exatamente por causa disso. Por estar na internet, por falar sobre veganismo, eu não quero que as pessoas achem que vegano é mal cuidado, que vegano não faz exercício, que vegano é fraco, que vegano é mole. Eu sou todo mole. Eu preciso endurecer isso aqui, gente. Mas eu ainda não estou na fase da academia, não. Estou dando minhas voltinhas no parque, já estou conseguindo dar uma corrida. Gente, eu nunca consegui correr na minha vida. Eu fiquei impressionado que na minha primeira tentativa de dar uma corrida, eu consegui dar uma volta inteira no parque. Coisa que eu já tinha tentado, na verdade, porque eu moro perto do parque. Eu nunca consegui dar meia volta naquele parque. Eu hoje já estou conseguindo dar uma volta e meia correndo. Fico, de verdade, mó orgulhoso de mim mesmo. Porque é verdade, gente. Eu sempre fui muito sedentário. E eu estar vencendo essa barreira hoje em dia é muito importante para mim. E é importante a gente também não fazer julgamentos, nem usar nenhum tipo de juízo de valor com pessoas que por acaso são mais gordinhas ou estão em sobrepeso. A gente nunca sabe, assim, não necessariamente uma pessoa que está com sobrepeso tem problema de saúde, ou ela não necessariamente quer emagrecer, ou ela muitas vezes está bem do jeito que ela está. Então é comum que as pessoas falem, não adianta nada ser vegano e continuar obeso. Tipo, gente, ninguém vira vegano de novo, né? Ninguém vira vegano para emagrecer. Não faz sentido você parar de usar couro para emagrecer, né? Então, as pessoas viram veganas pelos animais, por compaixão aos animais. Se eventualmente elas emagrecerem por decorrência disso e acharem que é legal, bem, senão...
Eu vou dizer uma coisa, eu acho que esse sentimento faz parte do eu ter virado vegano. Hoje em dia eu me gosto muito mais. E não estou só falando da coisa de que a gente não mata os animaizinhos, que é muito importante, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da minha vaidade, da minha... eu estar mais feliz com o meu corpo. Continuo com a minha pança, continuo cheio de estria, continuo com a barriga mole, mas hoje eu me olho no espelho e me acho muito mais bonito do que eu me achava antes. E tem aquela coisa, falando daquela coisa de deitar a cabeça no travesseiro, se você falou. De botar a cabeça no travesseiro, isso não há dinheiro que pague. Você botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, porque você não ingeriu esse sofrimento. Ninguém teve que sofrer, nenhum animal teve que morrer. Eu não gosto nem de falar animal, porque quando a gente fala animal parece que a gente distancia do humano, né? Apesar de que todo mundo sabe que a gente é animal. Mas eu gosto de falar que outra pessoa, ninguém sofreu, sabe? Ninguém sofreu para eu me alimentar. Isso não há dinheiro que pague. Mas tem isso também. Acho que fora isso, tem a minha pessoa que eu me sinto muito melhor comigo mesmo. Exato, eu também. Nossa, sempre. Olha, gente, outras perguntas. Teve uma menina que falou que... Gente, rapidinho, tem que dar um oi aqui pra Babi. Oi, Babi. Babi, por que você não tá aqui, Babi? E tem que dar um oi pra Carol. Oi, Carol! A Carol tava na nossa última live. Carolina, e agora tá assistindo. Destro, Carol Vida Vegan. Gente, eu tô anotando as perguntas de vocês, Babi, Carol e de todo mundo. Eu tô aqui no cantinho, parece que eu não tô prestando atenção, mas é porque eu tô anotando as perguntas pra eles irem respondendo aos poucos, entendeu? Então já manda a alguém tem que próxima fazer aí. essa logística, senão não dá. Tem várias coisas aqui, gente. Ela subiu agora. Isso. Carol fofa. Outra coisa, gente. Teve alguém que falou aqui na live do Ivan, que o Ivan falou que ele sofreu muito, chorou muito. Acho que isso acontece com todo mundo quando a gente entra em contato com a realidade. E aí uma menina falou que ela sofre muito. E como lidar com imagens fortes e quando ela vê denúncias, essas coisas assim. Porque a gente acaba entrando mais em contato com essa realidade, né? Depois que a gente vira vegano. Eu achei interessante essa pergunta pra gente responder como a gente lida. Eu até botei um vídeo nas últimas 2 semanas, eu acho, falando da sensibilidade do vegano, que as pessoas acham que todo vegano é muito sensível. Eu sou muito sensível. Eu choro muito por qualquer coisa. Eu não gosto de passar essa coisa da tristeza. Eu gosto de passar sempre alegria e tal. As pessoas não veem quando eu acordo como hoje, chorando no quarto porque eu vi Olha, gente, a primeira vez lembrando, não foi um vídeo qualquer, aquele que vê o próprio vídeo e chora. Porque alguém estava falando coisa do ovo, alguém me perguntou hoje, mas por que vegano não pode comer ovo? Aí eu mandei o link do meu vídeo sobre o ovo. E aí eu falei, quer saber? Vou assistir junto com ela, que eu falei para ela, assiste que a gente conversa assim que você acabar. Eu resolvi assistir. Mas eu chorei tanto. Chorei tanto. Isso ninguém vê, né? Quando a gente chora sozinho no quarto, que eu quero mostrar sempre felicidade e tal. Mas é muito bom a gente ter a gente saber que a gente está fazendo alguma coisa, sabe? Que a gente está fazendo a nossa parte e que a gente acredita num mundo melhor. Porque a Carol falou um pouco disso na outra live de quarta-feira, sobre a questão de que a ignorância é uma bênção. Então, tipo, antes a gente era feliz porque a gente não sabia das desgraças que acontecia, né? Que a gente é parte integrante da culpa. Nós somos culpados disso. Total. Essa menina do ovo mesmo falou assim, nossa, quando ela terminou de ver o vídeo, ela falou assim, nossa, eu tô me sentindo muito culpada. Aí sabe o que eu falei pra ela? Sinta-se. Porque eu não vou mentir. Exato. É culpa sim. Só que aí a gente assume a nossa culpa e muda, né? Mas é outra coisa pra mudar. Não dá pra, uma vez que, sabe aquela coisa de eu vi, não dá pra desver? É isso, uma vez que você entendeu, não dá pra deixar de saber aquela informação, sabe? E agora, como a pergunta foi sobre isso, eu queria falar que eu tenho muita dificuldade de ver esses vídeos de animais sofrendo, tipo terráqueos. Até hoje eu não consegui assistir terráqueos, eu comecei a assistir 3 vezes, eu começo a chorar e soluçar e eu paro de assistir. Mas é importante, mesmo a gente que é vegano, é importante de vez em quando a gente se forçar a ver isso, porque eu principalmente que tento focar na alegria de ser vegano, eu evito ver essas coisas.
Mas com o tempo, você precisa ver e ser lembrado da importância. Não é que a gente esqueça da importância, mas quando você vê, você entende o quão urgente é aquilo. Exatamente. Eu sempre falo que, para uma pessoa que ainda consome coisa de origem animal, eu sempre falo, se você consome qualquer coisa de origem animal, o mínimo que você deve fazer é saber pelo que esses animais passam até eles chegarem nas lojas, nos mercados, nos seus pratos. Exato. É o mínimo. Assistir um documentário desses é o mínimo que você deve fazer. E se você já é vegano ou se você já é vegana, eu acho importante assistir esses documentários também para ter uma ideia da urgência que é trabalhar para acabar com isso. Tem gente perguntando qual o documentário. Foi o Cowspiracy. Cowspiracy, tem no Netflix. Assistam porque é muito excelente. Legal. E ele não. Então, já que a gente está falando dessa coisa das cenas fortes, não tem cenas fortes. Então, o Cowspiracy é bem tranquilo. Um ótimo filme para ser o primeiro que você assiste sobre o tema. É um bom filme também para mostrar para família, às vezes, que tá muito. Às vezes sua família não tá te levando a sério. Você não quer mostrar terráqueos para sua família porque você acha que eles não vão querer assistir de jeito nenhum. E não vão mesmo. Coloca Cowspiracy, que é um documentário mais tranquilo, fala mais de ciência, fala mais de... Vai construindo os argumentos de uma forma boa também. E não mostra tanta... Tipo, tem uma imagem de uma pessoa matando um pato, mas assim, não se compara com... mas faz sentido na história, né? Porque ele tá querendo justamente ver isso. Se eu pago alguém para matar, eu deveria conseguir matar, então eu vou tentar. E ele não consegue, ó. Ele sai não consegue. Ele leva o pato embora pra casa! Sensacional, gente. Sensacional. Outra pergunta foi o que colocar no pão. A gente meio que já falou, né? Azeite com sal, dica do Ivan. Isso, na sanduicheira fica maravilhoso. O azeite com pitada de sal, que eu acho que esse é o problema da diferença da manteiga e tal. E aí pastas, né, gente? De tofu, hummus, enfim. Eu tenho muita receita de pastinha no meu canal e no meu Instagram. Mais no Instagram, claro. A minha preferida é a pasta de grão de bico, que as pessoas chamam de hummus. Maravilhosa. A gente faz aqui em casa quase toda semana. E fica comendo durante o café da manhã, uma delícia. Mas vou já abrir aqui, pra quem não é vegano. Quando a gente vira vegano, depois de um tempo, a gente enjoa de algumas coisas. Que a gente passa a consumir muito, né? Eu já tô um pouco enjoado de paçoca. Pra falar a verdade. Isso é um absurdo. Eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo. Sai da minha casa. Eu já comi muita paçoca depois que eu virei vegano. Eu também. Próxima pergunta. A Babi mandou uma muito legal, Babi, obrigada, que a Babi é uma das organizadoras da Semana Vegana, não pode estar aqui com a gente porque está lá em Brasília. E aí ela falou assim, que ela já ouviu várias pessoas dizendo que não dá pra ser vegano porque elas querem viajar e experimentar uma comida típica do local. E como que a gente vê isso, né? Eu mesma já falei isso, eu quero ver o que vocês vão achar. O Ivan é uma pessoa boa pra falar isso, porque ele já viajou muito e ele conhece muitas comidas típicas de muitos mas depois de vegano, eu não viajei para lugares assim tão bizarros e diferentes. E isso é uma questão na minha vida também, porque eu sempre fui desses que queria viajar para esses lugares para conhecer as comidas. Tem umas fotos do Ivan, gente, que são, sério, muito tristes de ver. Eu já comi de tudo, vou só dizer aqui muito rapidamente, tá? E eu tenho praticamente fotos de tudo isso. Eu já comi de jacaré, tubarão, cobra, porquinho da Índia, escorpião, gafanhoto, barata, cavalo marinho, tartaruga. Olha só, gente. Muita coisa. E comi cachorro na China também. Eu sei que a galera vai fazer, meu. Isso eu não sabia. Não, eu comi cachorro. E não foi num restaurante chinês não, tá? Foi numa churrascaria brasileira na China. Mas eu peguei sem saber, botei no prato. Aí uma amiga chinesa olhou no meu prato e falou assim: você sabe que isso aí é cachorro, né? Aí eu falei assim, já tá no prato, agora eu vou provar. E provei, enfim, é aquela coisa, né? É carne, é igual carne, é gostoso da forma que carne era. Hoje eu vejo como igual. Eu acho que é carne. É a mesma coisa. Você tá comendo boi, você tá comendo cachorro. Não tem distinção nenhuma, é a mesma coisa. Mas hoje eu acho bacana eu, inclusive, ter experimentado essas coisas todas pra poder fazer esse tipo de relato mesmo. Pra mostrar que qualquer um pode ser vegano, até gente que já comeu cachorro pode ser vegano. E agora, eu vou contar então muito rapidamente de uma viagem que eu fiz.
E que eu fiquei com bastante receio. Eu já era vegano, eu fiquei com bastante, mas foi a minha primeira viagem assim um pouco maior e que ia durar mais tempo, e para lugares fora do Brasil que eu não conhecia direito, não sabia onde eu ia me meter. E eu fui para essa viagem pensando assim, meu Deus, e se eu me ferrar muito? E se eu não tiver o que comer? E se eu passar fome? O que será que eu vou fazer? Eu confesso que eu fui para essa viagem pensando assim, na merda, se eu tiver que comer, sei lá, uma pedra, porque eu não tenho nada para comer, talvez eu coma alguma coisa que tenha sido, sei lá, feita com ovo. Olha, eu pensando, gente, eu tô falando aqui a verdade, tá? Que eu não gosto de mentir. Eu, antes de viajar, eu pensei isso. Na merda, se eu tiver que comer a pedra, talvez eu coma alguma coisa feita com ovo, talvez. Aí eu pensei isso e fui fazer a viagem. Gente, que pensamento ridículo. Que pensamento ridículo. Não tem esse problema. Em qualquer lugar que você vá, sempre vai ter uma maçã, sempre vai ter um mercadinho, você sempre vai conseguir comprar uma banana. Isso nunca vai acontecer. E eu me senti um imbecil de ter pensado nisso antes. Porque, né, eu já era vegano, e só o fato de passar pela nossa cabeça um pensamento de que talvez, passando fome, eu abriria uma exceção, eu percebi como eu fui ridículo de pensar isso. Eu penso o seguinte, ali no local você vai ser só mais um comendo aquela coisa. Então, assim, a Carol mandou aqui agora no grupo, eu achei legal. Ela falou que a gente não vira vegano porque a gente não gosta de carne. É porque a gente entende que a vida dos animais é mais importante que a nossa vaidade de querer experimentar alguma coisa. E assim, eu pensei isso, se eu for lá no local, eu vou ser só mais uma pessoa comendo. Então eu vou estar ajudando a manter essa coisa toda, sabe, promovendo essa coisa de consumir animais desnecessariamente. Lá eu vou ser só mais uma. Então, pra minha vida não vai fazer diferença. E aí eu pensei, eu realmente cheguei igual o Ivan, tipo, você sempre vai ter alguma coisa, uma fruta, alguma coisa, um pão. E eu percebi que não fazia sentido. Tipo, eu não preciso disso, eu não preciso vivenciar, comer um animal. O animal não precisa daquilo também, definitivamente. E você pode curtir sua viagem de muitas outras formas. E tipo, hoje em dia o veganismo, nas principais cidades do mundo pelo menos, as maiores, o veganismo já está tão difundido que é muito fácil você achar esses mesmos pratos típicos em uma versão sem nenhum tipo de crueldade, sabe? Então você consegue comer comida tailandesa vegana, comida chinesa vegana, comida japonesa, comida de todos os tipos. Você consegue comer versões veganas desses pratos. Todos os doces e pratos, é incrível. Então, assim, não é isso que vai estragar a sua experiência de uma viagem, sabe? Não é porque você não vai comer não vai sentir um sabor nessa viagem, um sabor um pouco diferente dos outros que você já comeu, dos que você poderia comer. Não é isso que vai estragar a sua experiência da sua viagem, mas é isso que vai matar um animal, desnecessariamente. Então, e é a coisa de pensar, peraí, o que é mais importante, né? Você poder experimentar um sabor novo ou a vida de alguém, sabe? Não dá pra comparar. Exato. Às vezes as pessoas ficam tão apegadas com isso que elas preferem, assim, elas priorizam uma refeição que você vai esquecer daqui a 15 minutos em detrimento da vida inteira de um animal. E não é só isso, né? A gente tem todo o impacto ambiental da produção daquilo, sabe? Do que a gente está fazendo com o planeta. Realmente a vaidade mesmo, é egoísmo. E tem um outro ponto que eu queria falar, que também dá para você relacionar isso na viagem, é que a comida, de alguma forma, ela adquiriu uma importância maior e de outra forma adquiriu uma importância bem menor do que tinha antes. Maior porque a gente entende mais sobre o que o alimento causa na gente, a gente até nutricionalmente mesmo, e essa coisa energética que eu falei, e menor porque a gente percebe que a comida não é importante assim, nesse sentido de, eu preciso comer um churrasco de picanha. Não preciso. Eu posso comer outras coisas muito gostosas. Ela perde a importância nesse sentido de que não vou morrer se eu não comer queijo, sabe? Queijo era bom pra caramba, era bom pra caramba. Mas a gente descobre tantos outros sabores maravilhosos também. O queijo não deixou de ser maravilhoso, não. Ele continua sendo maravilhoso lá.
só que a gente descobre outras coisas maravilhosas também. Exatamente. Né? Exatamente. Isso eu acho muito importante, essa coisa de perder a importância, é que hoje, por exemplo, quando eu vou em um lugar, num restaurante, com meus amigos que não são veganos, se eu chego lá e só tem a salada digamos, tá? Vou colocar uma situação hipotética, porque nunca tem só salada de alface, tá? Se só tiver salada de alface, eu entendo. Hoje, então, eu vou comer salada de alface. É só uma refeição, né? Mas não tem a lasanha que eu saí de casa querendo comer? Não tem, mas tá tudo bem. Exato. Não como Tá outro tudo dia. bem. Não como outro dia. A gente antes de virar vegano, eu até acredito que outras mudanças alimentares também provocam isso. A gente tem antes de ser vegano, a gente tem uma sensação de urgência muito grande com os nossos quereres. O meu paladar é importante demais para eu deixar passar essa refeição sem comer uma coisa maravilhosa. Não é não, gente. Não é não. Exato. A gente não come uma coisa maravilhosa hoje, mas come amanhã. Se não comer essa lasanha hoje eu vou comer alface, tá tudo bem, estou com meus amigos, vamos bater um papo e vou comer alface. Amanhã eu vou e procuro uma lasanha. Exato, exatamente. Legal. É isso. Gostei do jeito que você colocou isso. Legal mesmo. A gente está aqui faltando mais ou menos 15 minutos para acabar a live. Cara, passa rápido. Passou muito rápido. Eu acho que a gente pode tentar responder as perguntas mais rapidinho. Tá. Para poder responder mais perguntas, porque hoje tem muitas perguntas. E obrigado, gente, por estarem mandando essas perguntas. Eu acho que as dúvidas de vocês ajudam muitas outras pessoas. Até inclusive estou vendo que veganos estão mandando dúvidas. E essas dúvidas ajudam outras pessoas que estão começando a se manterem fortes. E uma coisa, quem não conseguir ter sua pergunta respondida, pode mandar no direct pra gente, pra mim, pra eles, pra quem vocês quiserem. Manda no direct que a gente responde, tá? Por favor. Tem uma coisa aqui interessante que a Babi falou, porque sempre aparece nesses grupos algumas mulheres que falam sobre ter que cozinhar para a família. Isso é recorrente no grupo da Semana Vegana e eu já me deparei com essa questão várias vezes. E aí a Babi pediu para eu responder porque ela perguntou da posição social da família, da mulher dentro da família e como conversar e ter a posição sobre isso. Eu vou responder, eu quero que os meninos respondam também, porque eu acho importante. Eu tive um pouco de dificuldade de entender a pergunta. Porque mulheres geralmente reclamam que elas não comem carne, elas viram veganas e elas têm que continuar cozinhando para o marido, entendi. Pro marido e pros filhos, que não vivem... Eu tenho uma prima assim. É? Ai, ela vive isso, mas ela não conseguia muita carne assim não. Ela no máximo ela faz coisa com derivado e tal. Mas carne ela fala que ela não vai fazer não. Eu não dou conta, gente. Eu não daria conta de cozinhar. Eu entendo que muitas mulheres tenham que fazer isso, prover, né, essa coisa pra família. Mas eu acho que é uma questão de que já passou da hora das pessoas começarem a cozinhar a própria comida que elas querem comer. Então, um marido que, faz a mulher cozinhar algo que ela não concorda, eu acho que tá errado. Eu acho que, tipo assim, você não tem tempo, trabalha fora, tem alguma coisa, uma questão de sei lá, a pessoa sabe cozinhar, aprende a cozinhar o que você quer, que é diferente, que tem um negócio de origem animal, se você faz questão de comer. E aí é uma questão de negociar. Eu acho que tudo, quando é falado, é aberto, é muito mais... É muito melhor para todo mundo. Então acho que é uma questão de conversar e falar, olha, eu não dou conta de cozinhar isso mais, porque eu não daria. E eu vou cozinhar dessa forma, pesquisar mais, aprender mais, ler mais livros de receitas e mostrar para as pessoas que é possível, né, eu acho. E aí que cada um, eu acho que já passou da hora de cozinhar a sua própria comida, entendeu? Filhos adolescentes têm plena capacidade de poder cozinhar, sejam meninos ou meninas. O seu marido, eu acho que se ele quiser consumir um prato com carne, ele pode cozinhar o prato de carne, se não tiver tempo de cozinhar outras coisas. Então, eu acho que essa é uma questão recorrente, mas eu acho que é questão de conversar mesmo. E eu acho que a sociedade tem mudado bastante em relação a isso. Graças a Deus, a mulher não é a única que precisa cozinhar dentro de casa, né? Então, a Babi falou que ela tem vai falar sobre isso no episódio que vai sair na terça-feira do podcast dela, Outras Mamas. Acho que é bem interessante vocês conheçam. Vamos fazer o merchan aqui da Outras Mamas. Outras Mamas, podcast. Podcast maravilhoso. Sensacional. Da Babi, que é uma das organizadoras da Semana Vegana, e da Thaís, que é a chata vegana. Outras Mamas, aonde que dá pra ver? Dá pra ver no aplicativo. Não, ouvir. No aplicativo de podcast, no site Medium da Babi. medium.com/. Babi, coloca o link aqui no Facebook, que aí as pessoas que quiserem acessar, a gente ouçam esse podcast, é muito bom, muito bem feito.
E eu vou colocar no Stories também daqui a pouco, legal. que aí quem tá aqui vai Isso, conseguir eu também acessar. vou colocar no meu, se vocês quiserem. Se eu esquecer, me lembrem. Então vamos lá, próxima pergunta. Próxima pergunta, porque hoje o tempo tá passando rápido. Tempo urge. Queria a opinião de vocês sobre a preservação de animais em extinção. Como o caso do peixe-boi, por exemplo, que eles instalam chips e outros artefatos nos animais para monitorar. Não sabia. Essa é uma questão bastante complicada, porque apesar de ser importante cuidar dos animais em extinção, o consumo de carne é o principal fator que extingue outras espécies, porque a gente, quando desmata a Amazônia para abrir pasto, a gente está extinguindo espécies de insetos, de plantas, de pequenos mamíferos. Então, a melhor coisa, daquele local. a melhor coisa como indivíduo que a gente pode fazer para acabar com isso é parar de consumir animais, porque dessa maneira a gente vai estar evitando que se desmate, que se polua tanto o planeta para atender nosso paladar, né? Exato. Então, como indivíduos, a gente pode doar dinheiro para, sei lá, o Projeto Tamar ou para esse projeto que sei lá, tenta preservar o peixe-boi. Mas a decisão mais forte e mais empoderada que você pode fazer é deixar de consumir animais. Se você quer evitar que outras espécies se extingam, né, na natureza, a melhor coisa que você pode fazer é deixar de comer animais. Deixa eu só falar uma coisinha que tá rolando aqui no meu. Eu tô achando lindo que vocês estão fazendo um grupo do WhatsApp aí. Tô achando maravilhoso isso. Eles começaram porque falaram que não tem amigos veganos, aí começaram a querer. Que legal, gente. É isso que legal. aí, gente, se junta, porque a gente foi isso mesmo. A gente começou a se falar pela internet e nos conhecemos e nos juntamos por causa disso. Exato. Esse tipo de apoio, mesmo que na internet, esse apoio ajuda muito já. Pra mim fez muita diferença no começo também. E tem outra coisa pra galera que tá aqui. Tem o grupo no Facebook, que é esse grupo da Semana Vegana, que lá também dá pra conversar com as pessoas, dá pra as pessoas também se conhecerem por ali. Verdade. O que mais? Uma menina falou sobre desodorantes veganos, porque a família reclama que fede. Aí eu queria que a gente falasse um pouco sobre a questão de diferença de natural e vegano, né? Que nem sempre cosméticos veganos são naturais, nem sempre. Porque cosméticos naturais, principalmente desodorante, às vezes eles deixam a gente na mão mesmo. Você sabe que a questão do desodorante realmente é importante, porque foi uma das últimas coisas que eu consegui veganizar de verdade. Mas eu só consegui veganizar porque eu fui experimentando marcas que tinham desodorante vegano. E não gostei de um, não gostei de outro, não gostei do terceiro. No quarto eu achei um que eu gostei. Eu acho que é assim, é teste, né? É teste. É teste. Tem cada um tem pra você. Cada um tem um sovaco. Mas gente, a flora aqui, ó, faz diferença. Tem gente falando aqui, leite de magnésia. Leite de magnésia é ótimo, bicarbonato de sódio. E não precisa, gente, por exemplo, eu uso da Giovanna Baby. Eu não gosto muito de usar porque ele tem hidróxido de alumínio, mas eu vario ele entre um desodorante mais natural e ele. E ele não é natural, então assim, se você está precisando de um dia mais quente, você pode usar uma alternativa que não necessariamente seja natural. Já que a gente está falando de desodorante, eu vou ficar assim. Vou ficar assim pra ver se vocês sentem. Não, tá bom, tá tranquilo. Ai, gente. Eu estou falando da Scala, a marca Scala tem legal. vegana, verdade, a Scala é vegana e tem desodorante. Dá pra comprar na internet também, tem alguns sites que vendem desodorantes veganos, inclusive tipo, em barra também, eu acho, né? Tem. Dá pra fazer em casa também. Dá pra fazer em casa, tem receitas da desodorante pra fazer em casa também. Estão me fazendo uma pergunta ali que eu acho que ela é tão simples, eu acho que é importante pro início. Estão perguntando se pão é vegano. Nem sempre. Nem sempre, mas muitos pães são veganos. Os de mercado mesmo. É o lance de você ler os ingredientes mesmo, perguntar. Mas, em geral, pela minha experiência, tá? Pessoas de outras cidades podem ter outras experiências. Em geral, eu digo que 90% das padarias que eu entrei e perguntei os ingredientes do pão francês era vegano. Porque, em geral, você colocar ovo e leite, é difícil colocar leite, o que as pessoas podem colocar é ovo. Encarece o produto, eles não querem encarecer, então na maioria é vegano sim, esse pãozinho francês que tem lugar que chama cacetinho. Então pão francês, pergunta antes, porque às vezes eles usam ovo, mas é raro.
pergunta antes, se não tiver nenhum ingrediente de origem animal na composição, pode comer tranquilo. Onde costuma ter é nas padarias chiquezinhas, que aí eles querem inventar e colocam. Ah, é verdade. Então, mas até esses pães baguete, pão sírio, pão italiano, esses pães quase todos são veganos, então dá pra achar pão fácil. Inclusive, descobri que o pão francês da padaria perto da minha casa era vegano, foi a melhor descoberta que eu fiz quando eu virei vegano. Porque eu achei que eu não ia mais poder comer, e quando eu fui perguntar os ingredientes, eu podia. Então, eu comi bastante pão francês. Outra coisa que eu achei muito interessante é que parece que saiu uma notícia, eu não sei se vocês viram, eu não vi, falando que a Holanda quer se tornar o primeiro país vegano em 30 anos. E como é que a gente acha que isso poderia acontecer? Como é que eles fariam essa mudança? Com mudanças políticas nas escolas, nas leis e tal? Como é que a gente vê isso? O que vocês acham? Bem, eu acho que tem que pesquisar o caso da Holanda. Tem várias maneiras de fazer isso acontecer. Pode eliminar a importação de produtos de origem animal, proibir abatedouros de atuarem dentro do país. Tem várias maneiras de fazer isso acontecer. A Holanda é um país, gente, que eles já não têm animais nas ruas, eles não têm gatos, cachorros, porque eles fizeram uma campanha muito forte com as pessoas para não comprarem animais, porque eles tiveram muitos animais que, uma época muito absurda de problemas de animais sendo abandonados, comprados e abandonados. E como todo problema, né, eles foram arranjando a solução, assim, não é porque sempre foi tudo perfeito, eles tiveram realmente um surto, um grande problema de animais nas ruas. E aí eles decidiram botar taxas muito altas do governo para as pessoas comprarem animais, então as pessoas deixaram de comprar, eles incentivaram a adoção, fizeram muita campanha, isso eu acho que é absolutamente importante. E outra coisa é que eles incentivam as pessoas a botar chip nos animais, então eles monitoram todos os animais domésticos onde eles estão. Então acho que essa conscientização é muito importante, sim, do governo, de fazer junto da população, de fazer em escolas, de fazer em instituições, porque é só assim que a gente realmente consegue mudar e conscientizando igual a gente tenta fazer na internet, né? As pessoas mostrando por que não comprar animais, por que não consumir o ovo da galinha feliz, por que não consumir o mel, de discutir essas coisas e não só ignorar, né? Fingir que não está acontecendo. Eu preciso fazer a Glória Pires, não posso opinar, mas eu tenho, na verdade, eu queria mesmo saber disso, porque eu desconheço disso, não tenho o que falar. Mas eu fiquei curioso aqui. Será que eles têm... Será que isso partiu de ativistas de lá? Duvido. Eu acho que deve ter mais questão... Deve ter mais relação com a questão ambiental, que está pegando mais agora na Europa. Verdade. Porque eu acho que de alguma forma... Por que eu perguntei isso? Porque eu acho que de alguma forma no Brasil não existe vontade política para fazer algo... Nem chegue aos pés disso. A bancada do boi ainda é muito forte. Então eu fico pensando que para que algo semelhante a isso aconteça no Brasil, eu acho que precisa muito de força das ONGs, dos ativistas, porque eu não consigo ver uma outra forma de se colocar pressão, porque eles não vão fazer porque eles querem. Então eu acho que teria que ser base de pressão, tipo o que a Luísa Mel faz, de ir lá no Congresso, enfiar dedo na cara da bancada ruralista do Blairo Maggi e conseguir coisas, ou pelo menos jogar uma luz sobre esse assunto, né? Sim. Tem mais alguma pergunta? Tem uma última aqui só para fechar, porque a gente já está com um tempo bem limitado. Perguntando se a gente busca orientação com o nutricionista para organizar as dietas, como foi a nossa experiência nesse sentido? É muito importante a coisa do nutricionista. Eu não procurei nutricionista no início, não. Vou dizer o meu caso. Eu busquei bastante informação na internet, busquei bastante informação nos vídeos, que eu acho que é a primeira coisa que a gente faz. Mas eu entendo, porque na minha cabeça, eu posso estar errado, tá? Na minha cabeça, no início, era assim, eu preciso passar um tempo vegano. Depois de um tempo vegano, eu vou fazer todos os exames nutricionais para entender o que o veganismo causou no meu corpo. E aí eu vou entender quais são os nutrientes que faltaram. Não sei se essa é a melhor forma de fazer não, tá, gente? Estou dizendo a forma que eu fiz. E dito e feito, depois de uns 8 meses vegano, eu queria ter feito com 6 meses, porque eu queria fazer de 6 em 6 meses. 8 meses vegano, eu fiz os meus exames, aqui é uma bateria gigantesca, você tira 18 frascos de sangue de você, porque é muito minucioso esse tipo de exame. Sai tonto. E aí quando eu fiz o exame, o resultado foi muito bom. Ela já naquele momento ela pediu para eu começar a repor a B12 e fora isso estava tudo ótimo.
Eu tenho problema de gota também, e eu achei que talvez o veganismo pudesse curar isso, mas a taxa continuou dando alta, então eu percebi que eu precisava continuar tratando a minha gota. Mas nutricionalmente estava tudo muito bom. Eu sou muito contra também as pessoas ficarem tomando qualquer coisa porque acham que está faltando. As pessoas têm que fazer um exame para entender o que está faltando. Um comentário rápido, uns cientistas estão descobrindo que... Calma que precisa ser tudo confirmado, tá? Que talvez a causa da epidemia de Alzheimer seja excesso de cálcio. Excesso de cálcio causado porque muitos produtos são fortificados com cálcio e muita gente que não precisa fica tomando aqueles Centrum, por exemplo, porque é um monte de vitamina. Só que você tem que entender quais delas você precisa de verdade tomar. Você não pode tomar, talvez você esteja precisando de ferro. Se você estiver precisando de ferro, você toma ferro. Você não vai tomar diazinco, sabe? Porque você precisa de ferro. Não, você toma ferro. Uma alimentação balanceada, gente, ela tem esses nutrientes. Tem, você não precisa de... É importante. Mas é por isso que é importante também você fazer o exame para caso esteja faltando um específico, você repor aquele específico. Como é que foi você, amigo? Na verdade, eu tive uma experiência bem curiosa com isso. Eu fiz um exame de sangue antes de me tornar vegano e eu fiz um mês depois. E praticamente todas as minhas taxas melhoraram, de todos os meus nutrientes. A única que desceu foi a B12. E aí, a partir daí, eu comecei a suplementar a B12. E hoje é tranquilo, eu tomo uma pastilhazinha a cada 3 dias, então é bem tranquilo. Você tem que ver também o quanto você tem que tomar de B12, né? Isso tem que ser, você tem que entender bem, né? É legal fazer exames com nutricionista ou nutrólogo, fazer um exame de sangue para acompanhar, mas isso é importante fazer, sendo você vegano, paleo, sei lá, se faz dieta da sopa, é importante fazer isso de qualquer forma. Todo mundo. E tem um dado, inclusive, que é importantíssimo de se falar, porque as pessoas acham que você vai virar vegano e aí você vai ficar com deficiência de nutriente. Gente, quem não se alimenta direito vai ficar com deficiência de nutriente. Seja qual for a sua dieta. Seja qual for a sua dieta, você comendo carne ou não. A prova disso é que... Posso falar errado o número, tá? Mas é por aí. A deficiência de B12... a Juliana falou. 40, 30 ou 50% dos veganos têm alguma deficiência de B12, mas 40% da população geral tem deficiência de B12. Então, ou seja, é uma preocupação de toda a população, não só dos veganos. Ou seja, até na questão da B12, que é o único nutriente que a gente de verdade necessita repor, né? Que você não consegue através da alimentação vegana, mesmo esse, 40% da população que come carne também tem deficiência.